Anderson Penha, eu trabalho na Siminetes, sou da área de inovação da Siminetes, criação, já trabalho muito com estratégia também, mas tenho dedicado um tempo maior para essas frentes de inovação. A proposta para a gente trabalhar com vocês hoje, ele é muito baseado no que a gente apresentou no caso de ontem, assim, na construção de visões de futuro. Você pode colocar o site para mim aqui no ar, por favor? A gente mostrou um caso ontem de um projeto que a gente está fazendo na Siminetes. A gente está fazendo isso também com clientes, obviamente, só que a gente quis contar o caso nosso, que é como é que a gente constrói visões de futuro. Por que a gente tem trabalhado muito com isso ultimamente? A gente está trazendo outras formas, né, que a gente chama de planejamento criativo, para ajudar a melhorar o processo de construção de visão das empresas, né? Aquela famigerada linha, assim, né? Qual que é a visão da empresa, né? Ser a melhor do planeta, de Marte, do universo. Aí você vai nessa empresa, você já tem até um carimbo vendendo em vários lugares. Você compra o carimbo e vai lá em todas as empresas e carimba no planejamento estratégico. E aquilo ali, tipo, fica uma frase filosófica, não casa com a estratégia muitas das vezes. Obviamente, quando eu falo isso, acabo generalizando de alguma forma. Nós sabemos que tem algumas empresas que não são assim, mas na grande maioria É só com a exclusividade do Brasil? Não. Muitas empresas aí ao redor do mundo estão passando essa mesma dificuldade e agora está se discutindo assim, como é que eu construo visões de futuro que realmente estimulem as pessoas a olharem aquela visão e ele dê uma diretriz estratégica realmente. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história para vocês, que é o seguinte. Tem uma vertente da Siminetes ali, um grupo de pessoas da Siminetes que ama quadrinhos, cinema, essas coisas todas. E eu não sei se vocês sabem, antes de se construir qualquer filme, o diretor ele tem que ler o roteiro e montar o que a gente chama assim, que é um statement do diretor de cinema. E ele é obrigado a fazer um vídeo curto, de 5 a 7 minutos, contando o storytelling dele, a visão dele de como que vai ser construído esse vídeo. Tem diretor de cinema que ele pega a equipe dele já, óbvio, né? Tem toda a equipe pronta, e ele monta, na verdade, um curta-metragem do filme. E apresenta para o pessoal e fala assim, é por isso que eu acho que esse filme tem que ser posicionado assim, ele tem que ter essa estética, tem que ter esse ator, essa atriz para fazer esse papel. E ele conta toda essa para aprovar isso com as empresas, com os estúdios. Isso já orienta o pessoal de produção, isso já orienta o pessoal de casting, quais são os atores que eles têm que ir atrás, isso já orienta o pessoal de logística, quais são as alocações que eles têm que pegar no cinema, se a gente vai gravar isso num lugar que é um deserto, se é uma cidade. Então, esse statement, eu estou trazendo isso para vocês e explicando para vocês de onde está vindo muito dessas coisas. Está vindo do cinema. Está vindo do quadrinho e isso funciona. Isso produz e é industrial e ele gera valor para um monte de empresas que estão fazendo esse tipo de coisa. Então, a proposta que nós vamos fazer com vocês hoje aqui nessas 2 horas é a gente pegar um caso e no final a gente conseguir começar a montar um bom storytelling sobre a visão de futuro que vocês imaginam para o caso que nós estamos fazendo, mas isso é alguma coisa que dá para a gente praticar muito no dia a dia das empresas. Depois eu até mostro alguns casos para vocês, e se eu tiver uma chance eu mostro um caso da Telefônica que a gente está fazendo para o pessoal também, então, da Fundação Telefônica que a gente está fazendo, e aí eu posso entrar um pouco mais em detalhes. Bom, qual que é o caso? Eu peguei um caso, que é o caso da Siminetes, que é o das rodovias do futuro, né, que a gente estava falando assim, como que serão as estradas do futuro, porque a gente discutiu que assim, esse ponto em específico, ele atende tanto o setor público e privado. Então, é uma situação que você consegue trabalhar para as 2 frentes, para empresas e para governo, né, no exercício que nós vamos fazer. E a gente discutiu ontem, apresentou assim, que a gente fez um exercício de visão de futuro baseado em trabalhos de estudos de tendência e em trabalhos de estudar no campo. A gente foi para a Dutra, foi para outras cidades, outras rodovias, para estudar o que estava acontecendo hoje, o que tinha de tendência para o futuro e como que isso impactava o cenário que a gente estava desenhando e ele acabou gerando 9 projetos. Você pode subir para mim, por favor, só para eu resgatar aqui para quem não... Só fazer uma pergunta, quem não conseguiu ficar aqui até ontem à tarde, só para eu saber, vai que está todo mundo aqui, eu não preciso ficar explicando. Não, tá bom, então temos... E isso a gente mostrou ontem o caso, que a gente conta a história, pode subir um pouco mais, por favor?
Clica ali, ó, projetos, conceitos, eu acho que vai mais rápido ali, ó. E a gente fez todo um estudo que a gente fez uma visão de futuro da estrada e surgiram 9 projetos, conceitos que fossem como se fossem orientações para 9 projetos estratégicos que a empresa deveria fazer. E eles são muito tangíveis, do tipo assim, é por aqui que a gente deveria seguir. Óbvio, tem pesquisa, estudo, tem aprofundamento, deveria ser feito nesse tipo de projeto. A nossa ideia agora é construir com vocês um relato sobre visões de futuro. Eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui no material para vocês, que é o seguinte, tudo que a gente fez nesse projeto, a gente fez uma historinha para vocês, que a gente conta como é que a gente vê o futuro e como é que esses projetos se encaixam nessa contação de história. Está na mesa de vocês, impresso em colorido, é isso aqui, ó. Depois vocês podem dar uma olhada. Só estou explicando o que vocês receberam como kit. O trabalho nosso vai ser vocês, cada mesa, construir uma visão de futuro. Nós vamos discutir um pouco sobre tendência. Depois vocês vão ter uma ficha que vocês vão montar a visão de futuro de vocês baseado numa narrativa, o que deveria acontecer no dia. Nós vamos discutir interações e oportunidades de negócio. E depois nós vamos montar aqui sinopse e mega tendências. Tal. Nós vamos começar primeiro com essa página. Antes de começar a preenchê-la, eu quero fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. De tudo que vocês viram ontem, talvez até um pouco hoje, o que está saindo para vocês como tendências para o futuro? Eu não vou colocar uma data, se é para o próximo ano, para o próximo 5, para o próximo 10, porque o intuito não é futurologia, sabe, se mãe de nada, né, tal. A ideia é o que vocês viram, o que vocês captaram e o que para vocês está fazendo sentido assim, que as coisas estão caminhando aí para frente, as tendências. Eu gostaria de ouvir de vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Francimara, eu sou do governo de Brasília. O que eu estou percebendo é que o que a gente está vendo é um novo jeito de fazer negócio, uma nova economia, né? Essa coisa do Uber, do Airbnb, essa coisa de ter um jeito novo das pessoas fazerem negócios. A relação diferente do consumidor com o empresário, com o negócio. Então, eu vou até pegar assim, essa economia do compartilhamento, que a gente está falando que essa do Airbnb, ela muda toda uma dinâmica de negócio que a gente tem hoje, né? Você começa a ter o que a gente chama assim de peer-to-peer, né? Uma pessoa fazendo negócio com uma outra pessoa num volume gigantesco, porque você tem um site fazendo esse marketplace e você começa a diminuir a importância de empresas fazendo esse tipo de trabalho. Eu estava vendo ontem uma startup que está sendo lançada, não sei se vai dar certo de novo, startup, experimento, que ela está prestando serviço agora para host de Airbnb, como é que ele dando treinamento para esses caras e arrumando a casa dele para ter o mesmo serviço de hotelaria que tem um hotel. Então, você imagina, o cara está migrando de hotelaria de hotel e falando assim, já que eu não tenho muito negócio na hotelaria, eu vou oferecer esses serviços para os donos da locação das casas do Airbnb. Cara, você imagina isso? Você está falando assim, eu estou começando a criar uma economia entre pessoas físicas absurdas com um nível de profissionalismo altíssimo dentro de uma plataforma do Airbnb. É um bom ponto de referência, esse modelo tal. O que mais que vocês ouvem, pessoal? Eu sou Hércules Bradesco. O que a gente tem percebido muito é que cada vez mais vai ter interação do ser humano com as coisas, que é os wearables, e aí não só máquinas, né? É você usar o óculos que você usa no dia a dia, você começar a utilizar ele além de só ampliar a sua visão, sua camisa não para proteger seu corpo, mas também para medir sua pressão, ver seus batimentos cardíacos, ver sua saúde. Então, isso é uma tendência que eu acho que cada vez mais vai estar evoluindo no processo. É o carro conectado e assim por diante. É as plantas serem luz e aí vai. Mais ou menos por aí. É engraçado que assim, né? Saiu um vídeo agora falando sobre o primeiro óculos para cegos, né? Aí todo mundo falou assim, como assim óculos para cegos? Geralmente você tem o óculos que é esteticamente para aquelas pessoas que elas não querem impactar outras, né? Elas acabam usando, mas agora já estão criando um óculos que eles perceberam que é o seguinte, o fato da retina estar queimado, não ter a projeção, não quer dizer que o olho não está funcionando. E está sendo criado agora um óculos que ele é feito justamente por termodinâmica.
termodinâmica não. O óculos de temperatura, agora esqueci o nome. Alguém lembra desse Simnetics? Infravermelho, obrigado. O óculos por infravermelho. Então, assim, o que eles estão conectando? Esse óculos alguns sensores do olho e você consegue enxergar como se fosse um infravermelho. Então, assim, eu ando nesse lugar e tudo emite calor e esse óculos transfere para mim em outro sentido. Então, você começa a ver que a pessoa transita no ambiente normalmente. Ela não enxerga, obviamente, com essa paleta, com as cores como a gente vê, mas ele consegue, não tem a profundidade, mas ele consegue ter uma noção assim, pô, aqui tem uma mesa porque tem uma temperatura diferente, ali tem uma pessoa, consigo ver um pouco da silhueta, e isso muda totalmente a aplicação das coisas, né? A gente nunca imaginou, tinha parado para pensar nesse tipo de oportunidade. Alguma outra tendência que vocês veem aí? Aqui eu vou passar para ela primeiro, depois para ele. Tá. Eu sou a Alessandra, da H2R. A gente olha muito a questão do comportamento das pessoas e do consumidor, né? E eu acho que a gente vem de uma história que a gente aprendeu que a gente separa consumidor, analisa consumidor, sempre por coisas muito demográficas. E a gente entende que isso vai cair, que isso não vai ser mais assim. Eu acho que tem uma mudança de comportamento que vai vir muito de... As pessoas vão conviver por estilo de vida, por coisas que fazem sentido para elas, né? E acho também que vai ter uma mudança muito grande nos negócios, que é a maneira como nós aprendemos, que a gente veio de... que ele estava falando de escolas tradicionais, e talvez isso eu acho que vai mudar muito. Eu acho que é uma tendência que a gente não tem noção quanto vai impactar nossas vidas. Quando você olha para uma criança, você percebe, mas no dia a dia a gente ainda tem um modelo muito antigo, né? Então, você tem um jovem hoje que ganha milhões e ele se diz um profissional, um gamer, alguém que avalia um joguinho, né? E essa profissão não existia na nossa cabeça, eu acho que não é de ninguém aqui. Então, eu vejo duas coisas: o comportamento da sociedade mudando muito rápido, saindo da demografia, indo para a microdemografia, né? Uma segmentação diferente, com estilo de vida, e um jeito novo de aprender, que eu também ainda não sei qual é, mas eu acho que vai vir. Você vê que é o seguinte, né? Agora tem álbuns de figurinha dos YouTubers. Quem não tiver nada para fazer assim, vai lá na banca, compra. Não é para, eu gosto ou não, mas acho que vale a pena vocês verem assim. Pô, o cara criou um álbum de figurinhas sobre YouTubers, pessoas que a gente nem conhece, tudo tal. Você vê que ele é tão microeconômico, que ele chega aqui, só 5 pessoas conhecem e fazem uma muvuca em cima dele ali, mas o restante não conhece. Para você ver como está tão segmentado de forma diferente agora. E o outro ponto, você estava falando sobre educação, realmente a educação agora está mudando tudo, né? Esse extrato, educação, trabalhos diferentes, estava saindo uma reportagem, estava lendo ontem sobre isso daí, sobre o volume que vai ter de aumento agora de pessoas trabalhando. É uma evolução dos freelancers que nós estamos falando, que são, de novo, entra na linha do B2B, que assim, as pessoas estão trabalhando para algumas marcas, mas estão fazendo outras coisas. Então, assim, você tem 3, 4 tipos de trabalhos. Vou colocar isso para vocês como executivo, que é o seguinte: você tem noção que as empresas antigamente tinham força de falar para o cara assim, olha, se você não fizer o trabalho assim desse jeito, você está mandado embora. Você falava assim, putz, eu só tenho essa fonte de receita. E você chegava e falava assim, não, é verdade, tem que construir minha vida, meus filhos, meu iate, minha casa, whatever que você tivesse lá, total, não, eu quero viajar. E aí você falava assim, minha única fonte de receita era essa, você se sujeitava. E você falava para o teu filho, não, tem que ouvir a pessoa lá, realmente vou ter que me sujeitar. E teu filho nasceu com você falando assim, puta, vou ter que fazer esse negócio. E eu não queria fazer, porque eles ouvem em casa. E agora eles estão no mercado, tá? Eu gosto de lembrar isso assim, tudo que a gente trouxe para eles dentro de casa, eles estão voltando para o mercado agora e falam assim, não quero nada daquilo para mim. Aí os pais falam assim, não, filho, mas agora você tem que engolir algum sapo. Falou, não, você chegava em casa reclamando, agora você quer que eu engulo? Não. E aí o que acontece? Esse cara tem, essa pessoa, essa mulher, esse rapaz tem 4 trabalhos. O outro trabalho está enchendo o saco, sabe o que ele faz? Beleza, eu vou arrumar um outro. Eu tiro esse por enquanto. Aí, os executivos ficam todos assim, meu Deus, o que eu vou fazer com o cara? Por quê? Porque os mecanismos de liderança que a gente tinha sob pressão não funcionam dentro dessa dinâmica. Eu estou aprendendo um caso esse ano que assim, eu decidi voltar para a universidade e dar aula na graduação. E eu estou chegando a uma brilhante conclusão de que, assim, você quer fazer um curso de liderança de verdade, vai dar aula. Porque você não tem condição de apertar o cara, ele tem que produzir alguma coisa no final do semestre,
você tem que dialogar com eles, se eles reclamarem, eles vão falar na tua cara que eles não concordam, você vai ter que e aí você vai, e no final você tem que produzir isso junto com a pessoa. Então até o jeito de a gente trabalhar a liderança, eu já não sei mais se são nos cursos tradicionais. Para você ter ideia de como tudo isso tem mudado. Você, por favor. Meu nome é Everton, eu trabalho no Bradesco. O que eu tenho visto como tendência aqui das palestras que têm sido passadas para nós, né, a criação de produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas, e essas necessidades hoje eu tenho percebido assim, que é um custo baixo e que satisfaçam, que tragam maior conforto, né? A questão que você até mostrou ontem lá do túnel, com a iluminação e tal. Trazer uma experiência mais confortável para o cliente com baixo custo, né? Também foi falado numa das palestras a questão do baixo custo. E também a questão do mundo sustentável. Acho que as pessoas têm se preocupado cada vez mais em ter produtos e serviços mais preocupados com a sustentabilidade do planeta, né, como um todo. Então, eu tenho entendido nessa linha, assim, a criação de produtos e serviços. É muito interessante. Quando a gente falou sobre o conceito de consumo compartilhado, no começo, dava muita conotação do sustentável. E pela lógica é. Eu até falo assim, para quem teve 2, 3 irmãos em casa, mais ou menos na mesma idade, ele já faz economia do compartilhamento já faz tempo. Você emprestava a tua camisa, ele pegava a tua... É verdade, a gente às vezes dá um nome para trazer consciência sobre um ato que a gente fazia. Não quer dizer que ele não existia. Eu estava discutindo que eu estou fazendo uma pesquisa agora profunda sobre economia do compartilhamento, e eu estava discutindo sobre modelos religiosos, o que as filosofias religiosas causaram em algumas pessoas. Por exemplo, existe religião que ele estimula que você compartilhe na comunidade que você lida, que é uma comunidade fechada. Existem religiões que ele estipula que você trabalhe compartilhar com comunidade e com pessoas que você não conhece. São duas dinâmicas totalmente diferentes. Administrar o uso de recursos com o público aberto, como é que eu gastei, como é que eu fiz, isso muda muito a dinâmica. E nesse exercício que a gente estava, nessa pesquisa que a gente estava fazendo, estamos fazendo ainda, tem um negócio muito interessante sobre a economia do compartilhamento. As pessoas associavam como coisas ainda, pessoas que não têm condição de acessar coisas, está migrando agora para acesso ao mercado de luxo. Eu sempre falei para o pessoal assim, todo mundo tem vontade de dirigir ou ter uma Ferrari, mas pagar pelo aluguel de uma... Pagar por uma Ferrari é muito caro, assim, ficar com isso parado. As pessoas que têm um carro como esse vão andar assim, umas 10 vezes com ela no ano. Aí você faz a conta direitinho e você fala assim, me arruma 10 amigos. Com 10 amigos, cada um dá, sei lá, 40 mil, 50 pau, a gente compra a Ferrari. Todo mundo vai andar as 10 vezes pelo ano, que a gente precisa andar. O carro a gente rateia tudo e eu tenho acesso a uma Ferrari que eu nunca poderia ter. Não quer dizer que eu vou usar. Então, assim, o mercado de consumo de luxo, ele já está pegando esse tipo de trabalho e está fazendo isso. A Audi, na Alemanha, já está fazendo todo um projeto baseado em não vender carros e eu vender um sistema de gestão de um Audi por 3 ou 4 pessoas. Pessoal, vocês entenderam a dinâmica aqui? Tem algum comentário ou não? Vinícius. Olá, Vinícius. Muito bacana a discussão. Algumas tendências que eu vejo assim, né? Eu tenho 25 anos, por exemplo, sou empresário, tenho minha empresa, comecei na universidade. Então, primeiro, isso vai estar muito acessível, né? Empreender, como você falou, a pessoa vai ter mais de um ganho. As pessoas que trabalham comigo, a maioria tem outros ganhos que eu sei. E elas estão comigo por quê? Porque eu sei que eu ofereço formas de aprendizado para ela. Então, uma tendência, por exemplo, as pessoas que fazem trabalho repetitivo na empresa, ela não vai ficar. Ela vai se cansar e vai sair. Ela vai procurar algo que ela possa estar fazendo coisas diferentes. Óbvio que você tem que ter um processo, toda empresa precisa ter processo, senão você não consegue entregar, mas dentro dos seus processos você precisa permitir que as pessoas façam coisas novas, que o Google faz, por exemplo, há muito tempo. 20%, 10% do seu trabalho você pode gastar com qualquer projeto. Né? Você tem o tempo lá de 10%, 20% para ir trabalhar com qualquer outra pessoa em qualquer outra área. Então, isso é uma tendência, né, que as grandes empresas, o Google já usava isso, e as empresas também vão ter que entender isso, que a pessoa está lá naquela empresa. Claro, ela quer ter aumento de salário, ela quer ter isso. Você precisa dar aumento de salário, Facebook dá aumento de salário a cada 6 meses. Ou você vai ter aumento de salário ou você vai ser mandado embora. Então, aumentos de salário, metas, processo, tudo isso tem que ter, vão manter. Outra coisa que eu vejo, assim, que o Bezos, né, já fala há muito tempo, o consumidor, ele nunca vai virar para você, o seu cliente, quem for, nunca vai virar para você e falar assim, eu quero pagar mais do que eu paguei ano que vem, ou do que eu paguei no passado, desculpa. Eu quero pagar agora mais do que eu paguei no passado. Então, o consumidor ele sempre quer pagar menos, né, que o Ricardo estava falando, Skype de graça, você usa pela internet, WhatsApp de graça, ninguém quer pagar.
essas coisas. Ele não vai querer. A menos que você crie algo que realmente venda, principalmente o B2B, é o que eu vejo, é você conseguir fazer coisas integradas. A Twilio, que é uma empresa que vende pacote de SMS, não tem inovação nenhuma nisso. Só que ela, além de pacote de SMS, que as empresas, por exemplo, um banco precisa mandar SMS para os clientes dele, né, avisando de alguma mudança, de alguma coisa, como todas as grandes empresas fazem isso, né, usam ainda o SMS para isso, para comunicar com seus clientes. Só que, atrelado ao SMS, ele vende uma série de outros produtos interligados com isso, que ele sabe que vai ser necessário, vai ser uma necessidade O que eu maior. ia falar para você é que, assim, o que eu vejo para as pessoas que estão aqui, que são estrategistas, ou que estão trabalhando com estratégia, eu tenho que até achar uma diferença entre executores de estratégias e estrategistas. As empresas hoje, mais do que nunca, estão precisando de estrategistas, e não só gestores de estratégia. O que acontece nesse exercício que estão falando? Isso que você já falou que é a tendência, eu já sei que está acontecendo com muita empresa. As empresas não estão conseguindo reter os talentos e não estão conseguindo atraí-los. E pode gastar horrores com programa de trainee. Eu estou falando que nós estamos trabalhando com vocês, são empresas gigantescas, não estão conseguindo fazer isso. Um outro ponto que eu ia trazer também é assim, na hora que você pega o Ricardo falando, o Ricardo é excelente, né? O cara falando ali, você cativante. E você fala assim, hoje, na hora que você pega um escopo de projeto, não empolga. Não empolga. É a realidade. Você olha o escopo do projeto e fala assim, nossa, deu sono, vou dormir, depois eu volto. Porque você não sente que você está construindo alguma coisa. Para quem, para quê, qual o valor que estou gerando para a sociedade. E o pessoal começa a questionar muito esse trabalho, que é um ponto muito mais... Eu ia falar assim, né, a gente fala da geração Y, eu falo assim, galera, só para lembrar, assim, a geração Y já envelheceu, tá? Quem veio da década de 80, se é o determinado pelo modelo americano, eu acho que o Brasil tem uma defasagem em relação aos Estados Unidos, mas vamos usar esse modelo americano, se o cara nasceu na década de 80, ele está especificamente agora com 36 anos. Ele já é gerente na tua empresa, já é alguma coisa. Então, assim, a gente fica falando assim, tipo, de uma geração Y, que, nossa, fica parecendo que... Cara, esses caras mais novos que nós estamos vendo agora não tem nada a ver com a geração Y. É uma outra ainda que vai vir, cara. Então, a gente fica sempre falando desses caras, no sentido assim, nossa, esses meninos que estão aí. Não, cara, esses meninos que nós estamos falando têm 36 anos. Bom, vamos lá. Para a gente já começar a fazer o exercício. Qual que é a proposta que eu vou passar para vocês? Eu quero que vocês peguem essa primeira folha aqui, que está chamando cenário hipotético, linha do tempo, sinopse, mega trends, que está aqui. E a gente vai pedir para vocês, eu vou dar um tempo para vocês discutirem entre vocês 5. Eu vou repetir de novo, porque sempre quando eu faço esse exercício com a galera, os executivos, sempre dá uma polêmica, assim. É 3, é 6, é 7. Não, é 5. 3, não, 5. Só 5, tendência. Nem mais, nem menos. Vocês vão degladiar entre vocês? Não. Mas vocês vão discutir entre vocês e vão chegar à conclusão que vocês têm mais tendência ou não, mas escolham 5 grandes tendências que vocês ouviram, se não foi aqui ou que vocês estão vendo, que vale a pena a gente trazer para o nosso contexto assim, que deve mudar. O contexto de trabalho de vocês, vamos pensar assim, em cidades, mobilidade, esse setor aqui, rodovias, vamos pensar dentro desse tema. Obviamente, se a gente vai mudar a forma de trabalho, a forma de produzir coisa, muda o jeito de nós deslocar material. Qual que é o impacto disso? Vamos discutir um pouco sobre isso, vou dar um tempinho para vocês. A gente deixou um caderno, eu não tenho aqui para mostrar, posso pegar um... Esse caderno aqui foi, durante esse estudo da Mauá, a gente fez uma linha de tendências de coisas que a gente acha que tem por vir. É só para vocês darem uma olhada, mas não necessariamente vocês precisam seguir isso aqui. É legal até que vocês tragam as visões de vocês, porque nós vamos montar 4 cenários aqui diferentes e ficar baseado na mesma fonte não é bacana, né? Tem que ter o caldo diferente. Vamos lá? Já dou uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício aí. Fechado? Vamos seguir então com o exercício. Pessoal, o que vocês percebem? Eu não sei se vocês perceberam, o que acontece? Quando a gente começa a fazer o trabalho de cenarização dentro da empresa, nós seguimos muito a linha do planejamento estratégico, a gente segue muito a linha do Peter Schwartz, né? Pegar as variáveis, analisar, trazer 2 ou 3 tendências que são assim, desdobramento do que eu tenho de uma certa forma de fortaleza na empresa e como é que essas variáveis vão impactar. O que eu tenho de muita fraqueza, pegar 2 variáveis e ver como que eu implemento isso. Esse tipo de construção de cenário, a gente fala que ele é um cenário muito incremental. Ele trabalha muito na ótica do seguinte, o que eu tenho hoje e eu incremento em cima dele.
Ah, então a partir disso eu vou evoluir para tanto ponto. Isso é uma discussão muito que a gente passa também quando a gente está fazendo construção de indicadores, né? Pego a meta, tal, a meta é um stretch do que eu tenho hoje, ou coloco uma meta que é um outro salto, e a lógica começa a pesar muito para quem está trabalhando isso dentro do planejamento estratégico. O que eu vou sugerir para vocês aqui? Já teve aqui, pelo menos uma turma que já me fez uma pergunta que eu deixei aberto para vocês, e por isso que a gente colocou isso aqui na ficha. Linha do tempo, e se essas tendências impactavam só o Brasil ou o mundo. Como eu sei que tem uma mesa aqui internacional, que nós temos uma colombiana aqui no nosso meio, então a tendência é aquela mesa ser internacional, não tinha jeito. Agora, as mesas que tem só brasileiro, o cara fala assim, mas foco só no Brasil? Pode ser. Só que eu ia falar para vocês assim, ultimamente a gente já não discute mais esse tipo de coisa. Você fala assim, cara, a tendência do mundo está afetando uma coisa que está acontecendo lá em Butão, está tendo reportagem aqui no Globo Repórter no outro dia. Então, vocês têm que pensar muito bem na hora de tomar essa decisão. Agora, um ponto que pesa muito nessa discussão de tendência é sobre o tempo. Nós estamos falando de um futuro para o próximo ano, para os próximos 10, para os próximos 20. E essa discussão, eu deixei isso em aberto para que vocês tivessem liberdade de pensar um pouco sobre isso. Eu estava até explicando que, assim, quando você começa a fazer exercício de construção de cenário dentro da empresa, você vai querendo... As pessoas vão pedindo tantas regras e tantos critérios que, no final, você acaba equalizando todos os grupos para fazer a mesma coisa. E é por isso que agora eu vou fazer uma provocação. Eu vou mexer um pouco no cenário de vocês e vou forçar vocês a pensarem de uma outra forma. Por exemplo, existe do lado da ficha de vocês uma sinopse, que é assim, o que eu quero que vocês preencham aqui, né? Depois a gente vai dar um nome para esse cenário, mas a gente coloca assim, a linha de tempo que vocês estão imaginando que isso deve acontecer, mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos, ou mais 50, como vocês traçaram. E aqui vocês listaram as 5 megatendências. Eu quero que vocês imaginem a sinopse de como que vai estar funcionando o mundo e o Brasil, a partir dessas, se essas tendências realmente lograrem, só que eu quero de uma ótica. Essa mesa, por exemplo, eu quero que vocês façam uma distopia. Sabe o que é uma distopia? Quem leu Admirável Mundo Novo vai entender o que eu estou falando. Uma distopia, assim, cara, tudo vai virar Mad Max. Eu não quero que as coisas dê certo nesse cenário. Eu não quero que a empresa que eu trabalho dê certo, porque é outro problema nosso. Toda vez que a gente constrói cenário, a gente constrói como se a gente estivesse se perpetuando. Tem um exercício de cenário que você tem que fazer automaticamente a minha empresa morreu, o que eu faço? A minha principal fonte de receita estourou, o que eu faço? Se você não faz esse cenário, que na verdade a gente fala que é só o negativo do... Se você já não fazer esse cenário, você já está fazendo isso tudo errado, porque esses são os dois mais simples. O negar tudo que você é bom, e esse grupo aqui, eu vou pedir para eles fazerem um cenário utópico, do tipo, tudo dando certo, o mundo concordando com isso, ninguém fazendo passeata na Paulista, as coisas funcionando, se é o wearable device, todo mundo vai querer conectar os seus dispositivos no seu cérebro sem problema. Eu vou pegar minha filha que tem 5 anos e falar, usa mesmo, filha, eu apoio isso. Por quê? Porque aqui é um mundo utópico. Esse aqui é um mundo distópico. Tudo é o terror do mundo, assim, é o que a gente não quer ver. E esses dois eu vou deixar livre. Eu vou deixar vocês livres para o caminho que vocês seguirem. O que acontece? Você pode incrementar a sociedade que tem hoje, vocês podem voltar no passado, que a gente fala que é um futuro circular, né? Aquilo que aconteceu com os nossos avós volta hoje com mais força. Ou vocês podem fazer assim, cara, eu vou fazer um futuro disruptivo. Vai ter uma guerra aqui no meio e eu vou migrar tudo isso aqui para uma outra lógica. Porque também dá para fazer isso. Então, eu vou deixar aqui, por conta da criatividade dos grupos aqui, de trabalhar 2 cenários, sem eu dar regra nenhuma, e os outros 2 eu estou direcionando. Não, você trabalha com as 5 tendências e você imagina assim, como estará o mundo e o Brasil dentro dessa... Aí você escreve só na sinopse ali, uns bullets. O mundo vai estar assim, o Brasil vai estar assado, vocês acham. Eu vou dar mais para vocês aí, mais uns 15 minutos aí, tá? Mais? Não, aí eu deixo com vocês, em tempo do cenário. Então, eu deixo que vocês tomem essa decisão também. Se vocês querem pensar um cenário para os próximos 5, para os próximos 1 ano, para os próximos 30 anos, 5 dias seria legal. Se vocês conseguirem fazer... Beleza, pessoal? Seguimos. Mais uns 15 minutinhos aí. Pessoal, vou ter que fechar, hein? Se não deu tempo para todo mundo escrever, nós seguimos com o exercício. Deixa eu puxar um pouco.
Como é que funciona agora? É o seguinte, vocês vão ver que nesse exercício de montar a sinopse, a gente vai tentando entender assim como que é o efeito da tendência sobre as pessoas. E esse efeito da tendência, ela começa a dizer para a gente assim, poxa vida, nem todas as tendências são coisas positivas e nem todas as tendências também são tão ruins assim, do jeito que quando você força o cenário e tal. Mas a gente tem uma outra tendência nossa, né? Um costume de levar assim, quando eu mostro a tendência para vocês, economia do compartilhamento, Airbnb. Aí eu conto a história bonita aqui para vocês, a gente mostra o logo do Airbnb, as pessoas sorrindo, o site do Airbnb, você entra, é a coisa mais linda do mundo, né? Você entra no site do Airbnb e fala assim, eu quero viver essa vida, né? As fotografias mais maravilhosas, direção de arte do site é espetacular, você fala assim, eu com essa vida que eu tenho que pegar aqui, todo dia esse trânsito desgraçado, você fica se sentindo meio mal, pode olhar. A comunicação do Airbnb, você fala assim, meu, que vida que eu levo, eu tinha que estar aqui, velho, não está aqui na... Por quê? É uma direção de arte que quem está cuidando do design daquele site, ele sabe que ele vai tocar justamente isso nas pessoas. E aí ninguém para pensar no contraponto do Airbnb. Porque como todo mundo está vivendo e tudo é legal e tudo é muito bacana, eu não faço exercício de pensar assim, toda tendência existe a contra-tendência e uma contracultura, que são implicações dessa tendência também. Eu vou contar a historinha para vocês. Esse ano eu vou fazer uma viagem, e eu estava numa cidade, né? E vou contar, estava um bairro chamado bairro de Grácia, né? Em Barcelona. E eu não sei se alguém já foi para lá, mas se já foi, vocês vão descobrir que assim, Grácia é como se fosse uma, vamos tentar uma Vila Madalena dos caras ali. Só que Barcelona ela é uma cidade diferente porque tem vários centros. Então você consegue ficar muito naqueles bairros e convivendo ali. E eu comecei a ver placas do tipo assim, sabe, pessoas que usam o Airbnb, por favor, voltem para casa. Não fiquem aqui em Grácia, porque vocês estão ajudando a piorar a cidade. E aí eu fui, porra, por que os caras estão reclamando do Airbnb? O Airbnb é lindo, gente. Eu estou aqui por causa do Airbnb. E os caras começaram a contar a história para a gente, que é o seguinte, o que está acontecendo? Dentro de Grácia, as pessoas que viviam lá, as pessoas mais velhas, que construíram, que era um bairro cultural, tudo tal, as pessoas pararam, tem pessoas que têm as suas casas e outras alugavam as casas para morar. Como alugar para Airbnb rende muito mais do que você ter uma casa alugada, se vocês têm casa para alugar, se for um lugar bom aqui em São Paulo, pode alugar para Airbnb, que eu garanto para vocês vão ganhar pelo menos 30% a mais do que a locação que vocês têm na casa e com menos dor de cabeça. E o que acontece? Começou a fazer um processo de gentrificação do bairro de Grácia. Alguém aqui não sabe o que é o processo de gentrificação? Tá, eu sempre falo isso porque a gente fala as palavras e não sabe... Gentrificar dentro de um conceito de social ou até urbanístico é que a gente fala assim, vem de gentleman, né? Que é tornar a coisa muito para os gentis. Então você acaba, só um nicho da sociedade acessando aquilo e as pessoas que participam daquela região acabam não tendo mais acesso, não conseguem comprar no supermercado, não conseguem ir na padaria, não conseguem ir no parque. Então ela vai sendo expulsa, economicamente falando, ela não consegue mais acessar a região que ela mora. Isso tem um efeito absurdo. Isso é a discussão do centro de São Paulo hoje, essa é a discussão da Vila Madalena. A Vila Madalena um dia já foi reduto de artistas porque ali era simples viver e hoje vai lá tentar comprar uma casa na Vila Madalena. É melhor você comprar uma casa em Miami, porque não dá. Então o que acontece nesse caso? É melhor comprar em Nova York. Eu não curto muito Miami, né? Mas assim, melhor comprar em Nova York, você vai ver que é mais fácil. O que acontece? O Airbnb está ajudando as cidades, algumas cidades europeias a ter esse efeito. Berlim proibiu, está proibido, pelo que eu vi lá, a entrada do Airbnb na cidade de Berlim. Porque elas queriam manter as pessoas que viveram lá, os artistas. Quem construiu o conceito de Berlim quis permanecer esse lugar. O cara construiu todo o conceito e agora o cara não consegue comprar as coisas, tem que ir embora. Então, assim, é legal o Airbnb? Para quem? Ele sustenta o desenvolvimento local ou só a especulação imobiliária? O que o Airbnb tem feito para a manutenção da cultura local? Porque o Airbnb ele faz um modelo de estratificação e de consumo do que foi construído ali. Só que hoje está se questionando se ele consegue manter
e melhorar a cultura local. Quando a gente não usa esse critério e esse pensamento crítico sobre tendência, a gente é levado a ler jornais e revistas e um monte de coisa, e a gente fala assim, porra, mas a tendência é isso, não sei o que lá. Você fala assim, não, cara, toda tendência tem uma contra-tendência. A discussão é quem vai vencer. Quem vai vencer, porque sempre geram contra-tendência. Aí nós temos que ver como é que a sociedade vai apoiar, ou se essa tendência ela vai sofrer uma metamorfose e seguir para um outro formato. A discussão do Uber é sim válida, se ela ajuda ou não a sociedade. O próprio Uber já disse isso, que ele quer dialogar com os governos e trabalhar. Não é assim simplesmente aceitar o Uber. E a gente fica naquele modelo, né, os moderninhos. A gente, aceita o Uber é uma... Não, cara, tem os prós e contras desse sistema também. Ele é importante para que ele venha? É importante para você gerar um outro tipo de concorrência com o sistema de táxi. Mas não queremos também que o sistema de táxi vá para o espaço. É discutir novos modelos de mobilidade urbana. Beleza? Qual que é o próximo exercício de vocês? Avaliar o cenário de vocês e levantar, na segunda folha que vocês têm aí, implicações positivas e negativas, mesmo nos cenários negativos, e mesmo um cenário tão positivo pode ter implicações negativas, e a gente vai discutir depois sobre oportunidades. Tá bom? Deixa eu colocar um contexto aqui para vocês, que é o seguinte, para facilitar para vocês quais são as implicações, lembrando de novo que o contexto é cidades, mobilidade urbana, estradas, essas coisas. Estão trabalhando em cima dessa discussão que a gente fez aqui para o Road Experience. Tá bom? Pessoal, mais 15 minutinhos aí para vocês debaterem sobre isso e preencher a segunda folha. Pessoal, já fecharam? Já não? Então vamos seguir com o exercício, tá bom? Pode baixar um pouco o som? Seguinte, o que acontece agora? Geralmente, a gente é levado de novo. Depois eu vou, se tiver tempo, a gente conversa um pouco sobre diferença entre isso e SWOT, aquelas coisas todas. A gente tem uma discussão muito clássica sobre como é que vem evoluindo o planejamento estratégico, né? Eu gosto de um rapaz, o Sr. Mitzenberg, que escreveu um livro chamado Safari da Estratégia, porque a gente ainda faz planejamento numa linha muito porteriana que está lá na década de 90, sabe? Já mudou muita coisa o jeito de pensar estratégia para cá. O que acontece? Na ficha ao lado, do lado que vocês escreveram aqui, as implicações positivas e negativas, tem uma parte chamada oportunidades. Acho que alguns de vocês já escreveram, não foi? O que acontece? Tem algumas empresas que estão fazendo isso com a primazia assim absurda. Eu vou citar o nome porque é um exemplo muito positivo. A gente estava fazendo trabalho com a Coca-Cola o ano passado, e a Coca-Cola ela tem um negócio muito bacana, que a gente até trouxe o pessoal da Coca-Cola para apresentar aqui no Summit passado, que era assim, a estrutura que as empresas avaliam oportunidades. Eles têm uns quadrantes deles chamados assim, eu posso avaliar a oportunidade como uma nova infra que eu vou ter, um novo modelo de receita, um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo serviço. O que essas implicações na sociedade vão demandar? Quais tipos de serviço que essa sociedade precisaria? Quais tipos de produto? Quais tipos de processos, interações? Quais tipos de infraestrutura ela precisa? Qual tipo até, vamos pensar do ponto de vista governamental, qual tipo de lei que ela precisaria que fosse legislado? O que acontece com isso? Você começa a lançar-se à frente, né, o que a gente fala assim, de projetar, igual balística, lançar à frente demandas futuras. Isso, quando você vê lá o livro do Estratégia do Oceano Azul, de 2004, todo mundo falou sobre Estratégia do Oceano Azul, mas a gente fala assim, aquele livro ele fala sobre um conceito, mas ele não te diz como construir. Então, o que acontece? Lançar-se à frente é começar a achar zonas, ou que a gente chama de territórios, em visões de futuro, que são territórios que eu posso navegar com o Oceano Azul, que eu tenho mais fortaleza. Aí eu pego a minha fortaleza que eu tenho na empresa hoje, ou as minhas fraquezas, e analiso se eu tenho condição de estimular esse tipo de demanda na sociedade. Porque o trabalho das empresas eu vou apoiar uma demanda ou não. Quem já entendeu isso muito bem, e ainda tem uma discussão sobre isso, aí passa discussões sociais, nem é questão ética, mas é mais social mesmo, é quando você trabalha com a indústria farmacêutica, né? Ela apoia linhas de desenvolvimento de remédios para um tipo de doença e outras não.
porque ela tem que também ter o retorno sobre o investimento que ela está fazendo. Essa é a grande discussão da entrada do governo, quando o governo apoia tipos de doença de Chagas. Assim, é um número muito pequeno, mas o governo tem que desenvolver, pô. Então, essa discussão onde entra governo, o setor, a diferença do público e o privado, ali ele começa assim, onde tem demanda que o mercado já tem aonde atender, o mercado já vai naturalmente para lá. E se o governo vai, como é que vai ser a estratégia do governo para estimular que esses mercados surjam? Por que eu estou fazendo isso aqui falando sempre sobre governo e indústria? A gente é tentado sempre a levar no planejamento estratégico que pensar governo e pensar empresa é diferente. Eles são diferentes por causa da máquina, do funcionamento, mas no final é produção para a sociedade. Então, se você trabalha da sociedade, ele se encaixa para governo e para empresas. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, todos vocês já listaram as oportunidades ou não? Já entendi que vocês preencheram as fichas. O que nós vamos fazer aqui agora é uma etapa final, que é assim, uma construção de um storytelling baseado sobre o cenário que vocês fizeram. Geralmente a gente preenche essas fichas aqui para ajudar a gente a fazer uma contação de história. Imaginem que em 2000, qual que é o cenário de vocês? Em 2050, como que chama o cenário? 2051, e o cenário de vocês, como que é que chama? Vamos dizer que o cenário apocalipse se instaurou na Terra. Como que vão viver as pessoas aqui no Brasil? Aqui em São Paulo, ou em Sorocaba, ou uma pessoa em Manaus, ou uma pessoa em Barcelona, ou uma pessoa em Tóquio. Vocês podem escolher a região e contar a história de como que vai ser a vida dessa pessoa. E aí, obviamente, você vai introduzindo aquelas oportunidades que vocês viram, assim, esse tipo de serviço ela vai ter, isso ela não vai ter, essa vai ser a demanda. E nós vamos discutir um pouco como que vai ser a demanda dessa sociedade. Vou dar para vocês aí mais uns 10 minutinhos para vocês fazerem exercício de contação de história, e a gente trouxe para vocês essa ficha aqui, ó, para facilitar. Porque você pode pensar assim, uma pessoa, ou a sociedade, ou um ente, uma entidade, vivendo como que seria a manhã, a tarde e a noite dela. Obviamente que a gente reduziu aqui a um dia, mas vocês poderiam pensar em uma semana, um mês, um ano. A timeline não importa. É só para ajudar vocês nesse processo de construção. Se vocês preferirem fazer, eu pensei um mês, como vai ser o mês dessa pessoa, a semana, fiquem à vontade. Isso aqui é mais para ajudá-los nesse processo, nesse exercício. Bom, se vocês quiserem alguma olhada, né, para dar uma olhada para ajudar vocês, foi o jeito que nós fizemos essa história aqui. Vocês podem dar uma lida um pouco no começo da história, como que encaixa a imagem, que vocês vão começar a montar o uso do storytelling para a construção de visão de futuro. Tá bom? Vamos lá, pessoal, mais 10, 15 minutinhos aí. Conseguiram evoluir aí no trabalho de vocês? O que vai acontecer agora, pessoal? A Patrícia, nós vamos pegar as histórias que vocês fizeram, as tendências que vocês fizeram e a gente vai compilar. Isso, Patrícia? Tá ok? Estou falando nós vamos compilar um pouco as histórias e a tendência que vocês fizeram, nós vamos ler um pouco sobre isso daí e nós vamos lançar isso aqui no site do Visão de Futuro lá do Road Experience. Como é que um coletivo aqui do Summit de 2016 enxergou oportunidades, desafios, ameaças para a gente poder montar essa visão de futuro? Você pode clicar aqui no texto chamado Visões de Futuro? A gente deixou essa história do Visão de Futuros lá disponível no site e a gente deixou, pode baixar um pouco mais o site? A gente está começando a fazer o que a gente está chamando de um roadshow público, a gente está conversando com pessoas de escola, estudantes, universidade. Lá no projeto vocês vão ver que a gente pegou os protótipos que estão ali fora, para as pessoas olharem esses protótipos, entenderem 9 ideias que a gente construiu nesse formato que vocês fizeram. Inclusive, nós estamos pedindo para vocês lá no Slido, verem os projetos agora na hora do almoço e votar. Projetos que eu gostei, que eu não gostei, que eu achei legal. Porque esse storytelling está servindo para a gente montar uma discussão agora de investimento, trabalho público, como a gente vai fazer com algumas empresas já parceiras. Inclusive, se algum de vocês quiserem participar do projeto, conversa com a gente. E a gente vai montar algumas visões de futuro de como que a sociedade vê sobre esse projeto. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo um teste de mercado futuro. Eu não tenho essa demanda formada. Eu preciso ver se a sociedade aceita esse tipo de coisa. Então, ao invés de eu ficar criando um monte de coisa, investimento e eu preciso testar se há mercado para isso. Esse é um outro problema do planejamento estratégico. É um baita investimento, depois não tem demanda, e aí você fala assim, como é que eu mostro o retorno sobre o investimento que foi feito? Não tem como fazer isso. O que eu vou mostrar para vocês agora? 2 casos simples para a gente fazer a amarração. Você pode clicar na aba 2 aqui para mim, por favor? Essa aí. Vou mostrar uma historinha para vocês, que é assim.
Isso aqui é o jeito do europeu ver visão de futuro. Depois eu conto para vocês sobre o americano, o japonês e ainda conto a história dos brasileiros. Você pode colocar a tela cheia ali para mim, dar play, por favor? Another shipping forecast issued by the Met Office at 22:40 on Saturday the 18th. There are warnings of gales in all areas except Trafalgar. The general synopsis at 1800, Iceland 960, drifting slowly east and filling. Low 250 miles northeast of the Faroes 9540 by 1800 Sunday. High Trafalgar 1033, slow moving with little change. The area forecast for the next 24 hours, Viking north and south Utsira 40. Is it Chinese? Is it Japanese? James thinks it's Chinese. This little vase is Japanese, and there are well, there are several things that we look at. If we first look at the little band that encircles the neck. Seriously, you know, I've never heard they say 150 pounds, 150. Any advance in 50, 80, 90 pounds. Any advance in 90 pounds, all done at 90. 29% swing. We are seeing the entire shape of British politics changing before our eyes. Look at that. It is right up. It's almost breaking our swingometer. Horrifying column that for the Lib Dems, down 27%. Viking, northwest 5 or 6, wintry showers, good, occasionally poor. North at Sierra, south at Sierra, east 40s, variable 4, becoming southeasterly 5 or 6, west 40s, Cromarty, 4th, Tyne, west Dogger. Noel Wiley, no red line for you as your high scores, but let's see, Noel Wiley, is it right? How many people serving capture of all on here, 254. No, I think you probably will. I mean, it comes down. I tell you what, you've got several years of Sundays. Okay. I can heartily recommend. To do the pointless thing of making up names. That stacks the odds against me. Yeah, I'm digging Brown's. Now in winter, the sharks are focusing all their attention on the offshore islands, full of young seals. By watching how the sharks hunt here, Alison has learned what time of day an attack is most likely. Here is the general synopsis at 0700 GMT. Cow in sea area Shannon, moving slowly eastwards and filling. Sorry, that should be low in sea area Shannon. And now the area reports. Viking, north at Sierra, south at Sierra, rain at times, good. Westerly becoming cyclonic, good. Humber, Thames, Bedford, Leyland, Daff, Dover, Seoul, Hake, rain at times, good. White, Portland, Plymouth. Now, subway systems from around the world. Will you either tell us in which city systems, please? Best of luck. Okay, let's reveal our 5 subway systems, and here they come. We have got that made you think Paris. New York City from Andy and Julian. 50. David and Rachel are going to say. Is it going to be 15 though? Down to that 7. Very well done indeed. To be nice, I could make this at so many films and what have you, isn't it? Now A is London. Chink of light getting inside the telescope. The astronauts had to get the latch to lock. If you copy, Jeff's just working, putting the doors back together and thinks he needs to close the gap. And we're going to press on. If you've got a way to do it, do it. Trap and a ratchet. Floating Story Musgrave improvised a solution. It was a success. The astronauts were elated. Pode colocar a imagem para mim agora, não aquela imagem que eu deixei para vocês no final, que era o seguinte. Por que nós estamos falando de planejamento criativo?
Quando eu pego a narrativa da visão de futuro que vocês fizeram, e eu consigo contextualizar isso de uma forma real, e não forçando as coisas, do tipo, a tendência diz que agora nós vamos ter o Fitbit usando o nosso braço e vamos ser mais saudável. O cacete que nós vamos ser mais saudável. Como é que eu lido com a realidade de verdade? Como é que nós, empresas, governo, temos uma oportunidade de trabalhar isso nessa realidade? Se a gente não faz essas histórias verdadeiras, fica criando um simulacro totalmente fake e depois a gente não consegue implicar esses resultados em metas, objetivos, estratégias claras. Por quê? Porque a gente fica tentando forçar realidades que não são naturais. A grande discussão nossa sobre tendência é o que eu tinha mostrado para vocês ontem, que é entender o que a gente chama a sociodinâmica da tendência. Tem um livro chamado Sociologia da Tendência, é um livro pequenininho que vale a pena para quem quiser, curte isso e quiser dar uma lida. Saiu pela editora GG. E ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre como são as dinâmicas de trabalhar tendência na sociedade, como é que isso gera demanda, se não gera demanda. Então, o trabalho nosso de inovação e o trabalho de fazer planejamentos estratégicos, de organizar nossa estrutura, de orientar nossos investimentos, de orientar os OPEX e CAPEX da empresa, ou Stratex, para quem já trabalhava numa linha que o Kaplan defendia muito, ele está muito nesse trabalho de você fazer esses estudos e ver onde é que você trabalha demandas futuras ou não. Muitas das empresas agora estão usando vídeo e YouTube para lançar esses vídeos na internet, sentir a resposta das pessoas, quantos likes, quantos comentários positivos e negativos, antes de fazer um investimento ferrado e falar assim, putz, isso aqui tem um potencial de mercado. Quem fez isso? Microsoft. Hoje, o videogame que vocês sabem que foi lançado lá, que é o Xbox, ele foi lançado em 2009, na internet todo mundo falou assim, que era um videogame que não tinha controle, a pessoa fazia com a mão, o cara falou, meu, duvido que os caras vão fazer isso. Deu uma puta de uma repercussão, a Microsoft viu que tinha mercado, 3 anos estava no mercado, investimento certeiro, cara. A gente fala de novo, né? Eu estava contando para vocês sobre esse modelo que a gente passou no semestre, estava conversando até com um grupo aqui, falou, não, as consultorias já induziam a gente, porque era o conhecimento que tinha o melhor da época. De novo, a gente quer continuar fazendo planejamento estratégico como a gente fazia na década de 90, desculpa, mas já mudou, cara. Aquilo era muito bom para aquela época, e era o melhor que a gente podia fazer. Só que hoje a gente tem condição de fazer mais, tem condição de testar com o público-alvo, temos condição de dialogar com esse público-alvo, temos condição de criar estratégias muito mais claras, porque a partir de um vídeo como esse você consegue entender qual é o impacto no meu setor logístico, no meu setor de produção, para o meu setor de marketing, para quem que é o público-alvo, quem que eu vou trabalhar. Ele fica muito mais tangível, é muito mais claro a discussão. Não fica um texto. Não fica um mapa estratégico que você cola na parede e ele não associa a nada, não associa simplesmente a nada. E é uma linguagem tão simples que eu posso mostrar para o cara da operação da empresa, das pessoas que você achar que menos, e ele consegue entender, então meu papel é ajudar, é isso aí. Pessoal, para mostrar um pouco para vocês, para fechar o dia de hoje como sociodinâmica e com esse uso de ferramentas criativas para esse planejamento criativo, eu vou fechar para vocês contando como é que, de verdade, as tendências geram demanda na sociedade e geram negócios. Pode rodar o último vídeo, que está o vídeo guardado mesmo aí, o arquivo. Não sei se alguém já tinha visto esse vídeo, mas... If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public.
Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is overglorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that Pode voltar a imagem. Isso aqui é um caso prático, real, né? Se a gente mostrasse assim, macaco, ratinho, então eu falo assim, mas é rata. Aconteceu isso aqui. Verdade, tá? Isso aqui aconteceu numa rave, estava rolando. Isso aqui é um movimento de sociodinâmica, de tendência e de adoção ou não de novas tecnologias, de novas estratégias. Então, o termo técnico que o pessoal tem usado muito para isso é como é que eu trabalho em cenários de diversidades ou mesmo cenários positivos. A adoção de novas estratégias, a adoção de novas demandas e posicionamento no mercado. O trabalho que a gente propôs para vocês aqui de uma forma bem rápida, para que vocês passassem pelo preenchimento da ficha, eu sei que não deu tempo para todo mundo, né? Talvez precisaria de 1 dia, 2, aí sairiam as histórias mais mirabolantes do mundo, mas discutir um pouco o formato como a gente tem feito o planejamento estratégico, utilizando ferramentas de criação durante o planejamento. Porque a gente sabe que é difícil, na hora que a gente está criando algumas estratégias, a gente vê tendência solto, a gente vê objetivos estratégicos, a dinâmica política da empresa tomando algumas coisas, mas como é que eu concateno isso e conto essa história e que isso derive claramente para o mapa estratégico, para os objetivos, portfólio de investimento da empresa. Então, de novo, né, para a gente achava que era as pessoas mais soltas, isso são aprendizados que estão vindo do cinema, do quadrinhos, e são aprendizados que movimentam milhões. Só o filme do Batman e Superman esse ano movimentou mais de 250 milhões de dólares. A gente falar de mega... Isso que eu não falei de projetos de videogame que custam mais caros do que isso, e a gente acha que a nossa indústria continua sendo... não, a minha indústria movimenta... Não, desculpa, eu estou vendo moleques tocando orçamentos gigantescos e dificuldades tão grandes como qualquer outra indústria. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai compilar o material de vocês e tentar montar ali, né? Arrumar a história um pouquinho, concatenar e subir. Acabou o tempo, né, Dani? Se vocês quiserem almoçar, se alguém quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, agora já estão livres para o almoço, mas quem quiser, eu vou ficar um pouquinho aqui e a gente fecha amanhã, dia de hoje, desse jeito. Espero que vocês tenham curtido aí a atividade. Obrigado, pessoal.